Pronto? ¿Listo? A técnica hoje, né? Es la técnica hoy, ¿verdad? Importante, né? Es importante. Porque com esse negócio eu posso morrer e vocês continuam vendo, né? Porque con estos artefactos yo puedo morirme y ustedes van a continuar viéndome. Ou se demora outra vez até chegar, os novos podem ver o vídeo, né? O si demoramos otra vez en volver, los nuevos pueden ver este video. Porque são muitas fazendas, visitar todas não é tão simples. Porque son muchas facendas y visitarlas a todas no es muy simple. 180 fazendas, Son 180 facendas, muitos países, muchos países. mas tá bom. Depois vocês vão visitar, né? Pero está bien, después ustedes las van a ir a visitar, ¿verdad? Alguns sentem depois a vocação para a missão, Algunos sienten después la vocación para hacer una misión. o mundo inteiro está à disposição de vocês. El mundo entero está a disposición de ustedes. Agora Nelson pedia, e aí da Nina e eu, para falar-se da palavra. Ahora Nelson pidió para que yo y Analía hablara de la palabra, Porque sempre eu me perguntei por que Jesus deixou sua pátria e veio a este mundo. porque yo siempre me pregunté por qué Jesús dejó su patria y vino a este mundo. Ficou 33 anos, Quedó 33 años, mas só 3 anos falou. pero solo 3 años habló. Ficou 30 anos lá com os pais Se quedó 30 años con sus padres e ele era Deus. y él era Dios. Todo mundo esperava que resolvesse os problemas. Todo el mundo esperaba que él resolviera los problemas. Queria que libertasse dos romanos, Quería que los liberase de los romanos, acabar com a pobreza, acabara con la pobreza, acabar com a prostituição, que acabara con la prostitución. mas morreu e tudo continua ruim. Él murió, pero todo continúa feo. A guerra hoje tem tanta guerra. La guerra hoy, hay tantas guerras. Na África eu vi tanta pobreza En África yo vi mucha, pero mucha pobreza e a prostituição no mundo inteiro. y la prostitución en el mundo entero. Então ele não resolveu o problema. Entonces él no resolvió el problema. Porque ele deixou sua pátria e veio aqui nessa terra. ¿Por qué él dejó su patria y vino aquí en esta tierra? Ele queria nos ajudar. Él quería ayudarnos. Ele queria nos salvar. Él quería salvarnos. Isso ele fez com a sua morte. Él hizo esto con su muerte, Mas ele queria nos dar jeito como nós podíamos viver bem. Él quería darnos una forma de cómo nosotros podríamos vivir bien. Então ele nos deu a sua palavra. Entonces Él nos dio su palabra. E ele disse, tudo vai passar, minha palavra não passa. Y Él dijo, todo va a pasar, pero mi palabra no pasará. Então, se nós falarmos da palavra, devemos ter essa clareza. Entonces, si nosotros hablamos de la palabra, debemos tener esta claridad, Que a palavra é Deus. que la palabra es Dios. Por isso tudo passa, a palavra não passa. Por eso todo pasa, pero la palabra no pasa. Eu, quando estava na escola como
criança, Yo cuando estaba en la escuela, cuando era niño, o professor perguntou se alguém sabia o que queria ser na vida. el profesor preguntó si alguien sabía qué quería hacer en la vida. Eu não sei porquê. Eu levantei e disse, eu quero ser padre. Yo no sé por qué, pero me levanté y dije, yo quiero ser padre. E o professor começou a rir Y el profesor comenzó a reírse e disse, para ser padre, precisa ser muito inteligente. E E- você não é. y me dijo, para ser padre necesitas ser muy inteligente y tú no eres. Ah, então eu esqueci de ser padre. Entonces yo me olvidé de ser padre E fiquei com este complexo, eu não sou inteligente. y me quedé con este complejo diciéndome, yo no soy inteligente. Então fiz a escola normal Entonces hice la escuela normal, e depois estudei gráfico, después estudié gráfico, trabalhei, trabajé, ganhei dinheiro, gané dinero, mas de repente voltou de novo o desejo de ser padre. pero de repente volvió de nuevo el deseo de ser padre. Mas tinha medo porque pensei, não sou inteligente. Pero tenía miedo porque pensé, no soy inteligente. Isso estava muito profundo lá dentro. Esto estaba muy profundo dentro mío. Mas depois eu disse, eu vou tentar e ver se consigo. Se não, paciência. Y después yo dije, voy a intentar para ver si consigo y si no, paciencia. Eu fui para uma escola onde pessoas já com um pouco de idade podiam fazer os estudos. Yo fui para una escuela ya con un poco de edad avanzada donde podía hacer los estudios Para depois estudar filosofia e teologia. para que después pueda estudiar teología y filosofía. E neste seminário eu esperava encontrar a felicidade. Y en este seminario yo esperaba encontrar la felicidad. Eu pensei lá, todo mundo vai querer estudar para ser padre, deve ser um lugar onde todo mundo se quer bem. Y yo pensé allá, todo el mundo va a estudiar porque quiere ser padre, y pensé allá, todos se quieren bien. Mas não era assim. Pero no era así. Eu entrei numa crise profunda. Yo entré en una crisis profunda, Tudo não prestava mais. todo no servía más. Eu comecei a criticar de tudo. Yo comencé a criticar de todo, a quejarme de todo. A comida, La comida, quando o reitor falava nas aulas de religião, cuando el rector hablaba en las clases de religión, eu fazia perguntas, reclamava. yo hacía preguntas, cuestionaba, Eu não estava contente. yo no estaba contento. E dia ele me chamou Y un día él me llamó e disse, se você abre mais uma vez a boca na minha aula, eu te mando embora. Él me dijo, si tú abres una vez más tu boca en mi clase, yo te saco de la escuela. Então eu entrei mais em crise. Entonces yo entré todavía más en crisis. Pensava, talvez eu vou conseguir, mas se ele me manda embora, eu não entendia mais nada. Pensaba, quizás yo voy a conseguir, pero si él me echa, no entendía más nada. Mas tinha outro padre lá. Pero había un otro sacerdote allí. Ele era responsável pela espiritualidade. Él era responsable por la espiritualidad E ele viu que eu estava em crise. y él vio que yo estaba en crisis. Então me fez convite. Entonces él me hizo una invitación. Ele disse, nas férias eu preciso ir para Berlim e tenho carro, mas não tenho documento.
Él me dijo en las vacaciones, yo necesito ir a Berlín, tengo un auto, pero no tengo los documentos para poder conducir. Eu tinha documento, mas não tinha auto. Yo tenía documento, pero no tenía auto. Gostei da ideia porque, como jovem, andar de carro naquele tempo foi muito bom. A mí me gustó de la idea porque como joven andar de auto en aquel tiempo era algo muy bueno. E na viagem ele fez muitas perguntas. Y en el viaje él hizo muchas preguntas. Eu falei tudo que não prestava. Yo dije todo lo que no servía. E ele, quando parava, perguntava mais ainda. Y cada vez que él paraba me preguntaba todavía más. A viagem inteira eu vomitei tudo para fora. Todo el viaje, durante todo el viaje yo saqué y vomité todo para afuera. Quando chegamos em Berlim, Cuando llegamos en Berlín, foram 400 quilômetros, fueron 400 kilómetros, ele me colocou numa família. él me colocó en una familia E ele foi numa outra. y él fue en otra familia. À noite, o pai da família chamou a esposa e todos os filhos. A la noche, el padre de la familia llamó a la esposa y a todos los hijos. E com muita naturalidade, eles começaram a contar como tinham vivido a palavra. Y con mucha naturalidad ellos comenzaron a compartir cómo habían vivido la palabra. Eu fiquei muito contente. Yo me quedé muy contento. Nunca eu tinha vivido concretamente a palavra. Nunca yo había vivido concretamente la palabra. Eu nasci numa família católica, Yo nací en una familia católica, sempre íamos na missa, participamos de tudo da igreja. siempre íbamos a misa y participábamos de todo en la iglesia, Mas viver a palavra, nunca. pero vivir la palabra nunca. No outro dia, perguntei se podia viver junto. En el otro día yo pregunté si podía vivir junto Eles disseram, claro. y él me dijeron que sí, claro. Naquele dia, eu vivi tanto a palavra, vocês não têm ideia. En aquel día yo viví tanto la palabra que ustedes no tienen idea. Cada oportunidade eu pensei a palavra, eu vou fazer. Cada oportunidad yo pensaba, es la palabra, lo voy a hacer. E estava tão feliz, tão feliz. Y estaba tan feliz, pero tan feliz. À noite, quando encontramos, A la noche cuando nos encontramos, eu não esperei os outros falar. yo no esperé a los otros hablar. Eu comecei a falar todas as minhas experiências. Yo comencé a compartir todas mis experiencias. Quando depois à noite estava na cama, Después, cuando en la noche ya estaba en la cama acostado, eu tinha certeza, tinha encontrado a pérola por qual vale a pena vender tudo. yo tenía la seguridad y la certeza que había encontrado la perla por la cual podría vender todo. Aquele tesouro que o Evangelho fala. Aquel tesoro que el Evangelio habla. Todos os problemas que eu tinha antes não existiam mais. Todos los problemas que yo tenía antes ya no existían más. Estava feliz porque tinha vivido a palavra. Estaba feliz porque había vivido la palabra. E a palavra eu experimentei é Deus. Y la palabra yo la experimenté y es Dios. E esse Deus entrou no meu coração. Y ese Dios entró en mi corazón. Eu vi que faltava antes era esse amor concreto com Deus. Yo vi lo que me faltaba antes era este amor concreto con Dios. Quando voltamos para o seminário na viagem, Cuando volvíamos al seminario en el viaje, eu fiz as perguntas para o padre. yo hice las preguntas para el Padre. Queria saber por que eles vivem assim, de que jeito, por quê.
Quería saber por qué ellos viven así, de qué forma, por qué. E ele me falou do movimento dos focolares. Y él me habló del movimiento de los focolares. Falou de Chiara Lubich, era a fundadora. Habló de Chiara Lubich, que era la fundadora, E me contou muitas experiências concretas que ele tinha feito. y me contó muchas experiencias concretas que él había hecho. Quando chegamos perto do seminário, Cuando llegamos cerca del seminario, eu não queria perder a chance dessa alegria que estava experimentando. yo no quería perder la oportunidad de esta alegría que yo estaba experimentando. Eu perguntei a ele, padre, cada noite eu posso no teu quarto e contar minhas experiências e você conta a tua. Yo le pregunté para él, Padre, ¿yo puedo todas las noches ir a tu cuarto y contar mis experiencias y tú me cuentas las tuyas? E ele disse sim. Y él me dijo, sí. Não era normal que estudante vai no quarto do padre para contar, mas eu queria não perder essa alegria. No era normal que un estudiante vaya al cuarto del padre para compartir las experiencias, pero yo quería compartir esta alegría. E este tempo, eu gosto de dizer, foi o tempo que eu fui na universidade. Y este tiempo, a mí me gusta decir que fue un tiempo que yo fui a la universidad, Onde Jesus foi o professor. donde Jesús fue el profesor. Comecei a olhar este mundo com os olhos da Páscoa, Comencé a mirar a este mundo con los ojos de la Pascua, com os olhos de Jesus. con los ojos de Jesús. E todo dia mais eu vi como importante a palavra. Y cada día más yo veía cómo es importante la palabra. A palavra é a solução para todos os problemas que existem. La palabra es la solución para todos los problemas que existen. Por exemplo, a guerra, a fome, tudo. Por ejemplo, la guerra, el hambre, todo. Uma palavra só já resolve. Una palabra sola ya lo resuelve. Jesus disse: aquele que você não quer que outro faça para você, não faça para ele. Jesús dice, no, aquello que tú no quieres lo que el otro te haga, tú no le hagas a él. Esta palavra resolveria todos os problemas. Esta palabra resolvería todos los problemas. Você gosta se alguém fala mal de você? ¿A ti te gusta si alguien habla mal de ti? Também não fala mal. Entonces tú también no hables mal. Quer que alguém te rouba? ¿Quieres que alguien te robe? Também não rouba. También entonces no robes. Que alguém te mata? Então também não mata. Que alguien te mate, entonces también no mates. Esta palavra resolveria todos os problemas. Esta palabra resolvería todos los problemas. Ou diante da fome, por exemplo. Por ejemplo, delante del hambre, Jesus disse: quem tem duas túnicas, dá para quem não tem. Jesús dice, quien tiene dos túnicas, da para quien no lo tiene. Seria a solução. Sería la solución, Porque nós temos tanta coisa que nunca precisamos. porque nosotros tenemos tantas cosas que nunca necesitamos. Tem pessoas que nem sabem quanto tem, Hay personas que ni saben cuánto tienen, mas não dão nada. pero no dan nada. Muito bem, terminei meu estudo Muy bien, yo terminé mis estudios e depois a vida dá muitas voltas. y después la vida da muchas vueltas. Eu cheguei no Brasil, Llegué en el Brasil, fiz o noviciado, hice el noviciado, filosofia, teologia, filosofía, teología, e sempre procurei viver a palavra. y siempre busqué vivir la palabra. Não deixei mais. No dejé más de vivirla.
Agora eu fui transferido para Guaratinguetá Yo había sido transferido a Guaratinguetá e me tornei padre. y me torné sacerdote. Eu não queria ir para Gurá. Yo no quería ir a Guaratinguetá. E naquele tempo, o provincial, que é o superior responsável por todos os novos padres, En aquel tiempo, el provincial, que era responsable por todos los padres, ele falou com cada de nós él habló con cada uno de nosotros, que nós queríamos, como nós pensamos. nos preguntaba qué nosotros queríamos, cómo nosotros pensábamos. Eu falei, eu gostaria ficar na região de Rio de Janeiro, para o norte, qualquer lugar, mas para o sul do Brasil eu não queria. Y yo hablé, a mí me gustaría quedarme más al norte, en Río de Janeiro, para cualquier otro lugar de aquellas regiones, pero para el sur de Brasil no me gustaría ir. Eu disse para ele, o sul do Brasil como a Europa. Eu deixei a Europa para ir para a missão. Yo dije para él, el sur de Brasil es como Europa, entonces yo dejé Europa para ir a la misión. E ele disse, eu te entendo, fica tranquilo, eu preciso de gente aqui, eu vou te transferir para esta região. Y él me dijo, yo te entiendo, quédate tranquilo, yo necesito gente aquí y te voy a transferir para esta región. Depois ele foi para Roma, tinha encontro de todos os provinciais na eleição do ministro geral. Y después él se fue a Roma, había encuentro con todos los provinciales y tenían elecciones de un ministro general. E quando o provincial sai, o vice é que assume a responsabilidade. Y cuando el provincial sale, el vice es el que queda y asume todas las responsabilidades. E ele sabia de nada da nossa conversa. Y él no sabía de nada de nuestra conversación. E dia me mandou uma carta, você é transferido para Guaratinguetá, o sul, onde eu não queria. Y un día me mandó una carta diciéndome que era transferido para Guaratinguetá, el sur, donde yo no quería ir. E ainda disse, lembra da promessa que você fez de obedecer. Y todavía me dijo, recuérdese de la promesa que usted hizo de obedecer. Eu fiquei chateado. Yo me quedé molesto y enojado. Fiquei com dúvida, que vou fazer? Me quedé con dudas, ¿qué voy a hacer? Lembrei da palavra onde Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Y me recordé de la palabra que Jesús dice, quien los oye, a mí me escucha. Então, quem escuta o superior é Jesus que fala. Y quien escucha al superior es Jesús quien habla. Naquele momento, ele era superior. Y en aquel momento él era el superior. E obedeci e foi para Guaratinguetá. Y obedecí y fui a Guaratinguetá. E lá, mais tarde, começou a fazenda. Y allá más tarde comenzó la fazenda. E aquele que eu tinha pedido ficar no norte do Brasil, Y aquello que yo había perdido, que era quedarme en el norte de Brasil, ganhei o cêntuplo. ganó el 100% más. Hoje, todo o Amazonas, Hoy todo Amazonas, toda a África, toda África, Ásia, Asia, a Rússia. Rusia. Eu sempre queria fazer algo para o povo russo, Yo siempre quise hacer algo para el pueblo ruso, porque meu pai foi na guerra na Rússia, ferida, e eles ajudaram muito. porque mi padre en la guerra fue para Rusia herido y ellos lo ayudaron mucho. Ele falou muito bem dos russos. Y él hablaba muy bien de los rusos Eu queria ajudar. y yo quería ayudarlos. Agora chegaram os drogados, mais de 100 russos
no Brasil se recuperaram. Y ahora llegaban las personas con drogadicción y más de 100 rusos se recuperaron en Brasil. E hoje temos 3 fazendas na Rússia. Y hoy tenemos 3 fazendas en Rusia. Então eu vi, se você vive a palavra, Entonces yo vi que si tú vives la palabra, tudo dá certo. todo da cierto. Eu não sabia que em Guaratinguetá estava Nelson, Yo no sabía que en Guaratinguetá estaba Nelson, estava Iraci, estaba Irací, que Deus tinha plano para nascer uma grande carisma, não sabia. que Dios tenía un plan para que naciera un gran carisma. Yo no sabía. Vale a pena obedecer. Vale la pena obedecer. Agora, como padre novo, Ahora, como sacerdote nuevo, uma noite chegou uma menina grávida una noche llegó una chica embarazada e disse: meus pais não me querem. y me dijo, mis padres no me quieren. Eu não sei onde ficar. Yo no sé dónde quedarme. Eu estava sozinho na casa, meu confrade estava de férias. Yo estaba solito en la casa, mi compañero estaba de vacaciones Eu pensei, que posso fazer? y yo pensé, ¿qué puedo hacer? Se vou acolher ela, o povo vai falar, Si voy a acogerla a ella, el pueblo va a hablar, porque a língua não paga imposto. porque la lengua no paga impuestos. Mas a palavra diz, quem recebe, alguém recebe a mim. Pero la palabra dice, quien recibe a alguien también me recibe a mí. Eu acolhi ela. Y yo acogí a ella, Ficou comigo, deu à luz. se quedó conmigo, dio a luz su bebé, Não podia ficar com a criança. no podía quedarse con su bebé. Eu arrumei uma família. Yo busqué una familia, Depois ela veio, agradeceu muito después ella vino y me agradeció mucho e disse que tinha marcado o aborto no outro dia cedo. y me contaba que había marcado, hecho una cita para hacer su aborto al otro día temprano. Mas dormiu tão bem, quando acordou, já era tarde. Pero había dormido tan bien que cuando se despertó ya era tarde. E agora estava muito contente de ter dado o filho para outra família. Y ahora ella estaba contenta de haber dado a su hijo para otra familia. Eu também fiquei muito contente. Yo también me quedé muy contento, Quem me deu coragem foi a palavra. pero quien me dio coraje fue la palabra. Uma outra vez à noite chegou a polícia. Una otra vez a la noche llegó la policía, 2 horas da madrugada. 2 horas de la madrugada. Tinha 3 crianças Había 3 niños que foram abandonados, se encontraram e não sabiam quem eram os pais. que fueron abandonados, los encontraron y no sabían quiénes eran sus padres. Eu pensei, aqui não é orfanato. Y yo pensé, aquí no es un hogar para niños. Eu não tenho espaço. Yo no tengo espacio. Mas me lembrei da palavra, quem recebe uma criança, a mim recebe. Pero me recordé de la palabra, quien recibe a un niño, a mí me recibe. Eu acolhi. Y yo lo recibí. Depois encontrei famílias que adotaram. Después encontré familias que pudieron adoptarlos. Outro dia, chegaram, trouxe uma criança muito doente. Otro día llegaron después y trajeron un niño pero muy enfermo, Pequeno, tudo machucado, tudo com pus. pequeño, estaba muy lastimado, tenía pus. Eu pensei, essa criança ninguém vai querer. Y yo pensé, a este niño nadie lo va a querer. Mas depois eu disse, desculpa, Jesus, você falou quem recebe uma criança recebe a mim. Pero después yo dije, disculpa Jesús,
Tú dijiste, quien recibe a un niño, me recibe a mí. Não precisa ser ninho bonito. Qualquer criança é você. No necesitas ser un niño bonito. Cualquier niño eres tú. Eu acolhi. Y yo lo acogí. Depois encontrei uma família de adotou Después encontré una familia y lo adoptaron. e o amor que a criança recebeu Y el amor que este niño recibió fez que melhorou muito. hizo con que mejorara mucho. Começou a falar, a andar, Comenzó a hablar, a caminar. se tornou uma criança saudável. Se tornó un niño saludable. E assim, muitas situações, se não tivesse a palavra, eu não sabia o que fazer. Y así muchas, pero muchas situaciones que si yo no tuviera la palabra no hubiese sabido qué hacer. E assim também dia chegou jovem drogado, quis falar comigo. Y así un día también llegó un joven drogado y quería hablar conmigo. E Nelson trouxe outros da esquina. Y Nelson trajo otros de la esquina. O que fazer com drogados? ¿Qué hacer con estos drogados? Eu pensei, a medicina tem que resolver. Yo pensé, la medicina lo tiene que resolver. Os psicólogos. O los psicología. Mas eu não entendi. Pero yo no entendí. Então eu escutei. Entonces los escuché. Eu vi que atrás de cada tinha uma grande ferida. Y yo pude ver que detrás de cada uno había una gran herida. Foi muito machucado. Fueron muy, pero muy lastimados. Tinha vários problemas da infância. Tenían varios problemas de la infancia. Os pais separados. Los padres separados. Outros foram abusados sexualmente. Otros fueron abusados sexualmente. Então eu pensei, eles buscam na droga que nunca vão encontrar. Entonces yo pensé, ellos buscan en la droga lo que nunca van a encontrar. Eles querem ser felizes. Ellos quieren ser felices. Eles No sabían quiénes eran sus padres. Eu pensei, aqui não é orfanato. Y yo pensé, aquí no es un hogar para niños. Eu não tenho espaço. Yo no tengo espacio. Mas me lembrei da palavra, quem recebe uma criança, a mim recebe. Pero me recordé de la palabra, quien recibe a un niño, a mí me recibe. Eu acolhi. Y yo lo recibí. Depois encontrei famílias que adotaram. Después encontré familias que pudieron adoptarlos. Outro dia, chegaram, trouxe uma criança muito doente. Otro día llegaron después y trajeron un niño pero muy enfermo. Pequeno, tudo machucado, tudo com pus. Pequeño, estaba muy lastimado, tenía pus. Eu pensei, essa criança ninguém vai querer. Y yo pensé, a este niño nadie lo va a querer. Mas depois eu disse, desculpa, Jesus, você falou quem recebe uma criança recebe a mim. Pero después yo dije, disculpa Jesús, tú dijiste, quien recibe a un niño me recibe a mí. Não precisa ser ninho bonito. Qualquer criança é você. No necesitas ser un niño bonito. Cualquier niño eres tú. Eu acolhi. Y yo lo acogí. Depois encontrei uma família de adotou. Después encontré una familia y lo adoptaron. E o amor que a criança recebeu Y el amor que este niño recibió fez que melhorou muito. hizo con que mejorara mucho. Começou a falar, a andar, Comenzó a hablar, a caminar. se tornou uma criança saudável. Se tornó un niño saludable. E assim, muitas situações, se não tivesse a palavra, eu não sabia o que fazer. Y así muchas, pero muchas situaciones que si yo no tuviera la palabra no hubiese sabido qué hacer. E assim também dia chegou jovem
drogado quis falar comigo. Y así un día también llegó un joven drogado y quería hablar conmigo. E Nelson trouxe outros da esquina. Y Nelson trajo otros de la esquina. Que fazer com drogados? ¿Qué hacer con estos drogados? Eu pensei, a medicina tem que resolver. Yo pensé, la medicina lo tiene que resolver, Os psicólogos. o los psicología, Mas eu não entendi. pero yo no entendí. Então eu escutei. Entonces los escuché. Eu vi que atrás de cada tinha uma grande ferida. Y yo pude ver que detrás de cada uno había una gran herida. Foi muito machucado. Fueron muy, pero muy lastimados. Tinha vários problemas da infância, Tenían varios problemas de la infancia, os pais separados, los padres separados, outros foram abusados sexualmente. otros fueron abusados sexualmente. Então eu pensei, eles buscam na droga que nunca vão encontrar. Entonces yo pensé, ellos buscan en la droga lo que nunca van a encontrar. Eles querem ser felizes. Ellos quieren ser felices. Eles procuraram o amor. Ellos buscaron el amor. Então pensei junto com Nelson, só a palavra pode dar isso para eles. Entonces pensé junto con Nelson, solo la palabra les puede dar esto para ellos. E nós começamos a viver com eles a palavra. Y nosotros comenzamos a vivir con ellos la palabra. Vocês não podem imaginar que alegria para mim quando eu escutei as palavras concretas vividas. Ustedes no pueden imaginar qué alegría era para mí cuando escuché las experiencias concretas de la palabra vivida. Uma vez o Antônio me disse, Frei, a palavra faz a gente tão feliz que na droga eu nunca tinha. Una vez Antonio me dijo, Frei, la palabra me hace tan feliz que en la droga yo nunca tuve esto. É claro, a palavra eterna é Deus. Es claro, la palabra es eterna y es Dios. E nós todos somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Y nosotros todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos feitos para a eternidade. Somos hechos para la eternidad. Nosso corpo vai ficar para o cemitério, Nuestro cuerpo va a quedar para el cementerio, mas nossa alma é para o infinito. pero nuestra alma es para el infinito. E quem pode realizar nossos desejos infinitos? Só Deus. ¿Y quién puede realizar nuestros deseos infinitos? Es solo Dios. Também, se vocês conhecem a experiência do Nelson, También, si ustedes conocen la experiencia de Nelson, ele, como jovem, tinha problema. él, cuando era joven, tenía un problema. Seu pai bebia. Su padre bebía E quando chegava bêbado em casa, brigava com a mãe. y cuando llegaba alcoholizado en su casa, peleaba con su mamá. E o Nelson queria paz. Y Nelson quería paz. Não entendia, eles vão na missa, são católicos e sempre brigam. No entendía, ellos van a misa, son católicos, pero siempre pelean. E Nelson queria que o pai parasse de beber. Y Nelson quería que su padre dejase de beber. E pensou, se ele para de beber, nossa família vai ser feliz. Y pensó, si él deja de beber, nuestra familia va a ser feliz. E assim ele veio dia para falar comigo. Y así él vino un día para hablar conmigo. 17 anos. Tenía 17 años, Era jovem era joven e muito triste. y estaba muy triste. Quando ele terminou, Cuando él terminó, eu falei para ele, Nelson, o problema não é teu pai, o problema é você. yo hablé para él, Nelson, el problema no es tu padre, el problema eres tú.
Você não ama ele como ele quer ser amado. Tú no lo amas a Él como Él quiere ser amado. Eu perguntei, você já viu uma vez Jesus nele? Y yo le pregunté, ¿tú ya viste una vez a Jesús en tu Padre? Ele disse, quando ele vem bêbado em casa, é Jesus? Y él me preguntó, cuando Él viene tomado en casa, ¿es Jesús? Eu disse, sim. Y yo le dije, sí. Ele levantou, tomou a decisão, eu vou para casa para amar Jesus no meu Pai. Él se levantó, tomó la decisión de ir a su casa y amar a Jesús en su Padre. Tinha sorte, o pai estava em casa lendo o jornal. Tuvo suerte, su padre estaba en casa leyendo el diario. Tomou a decisão, fazer um cafezinho forte, porque o pai gostava. Tomó la decisión de hacer un cafecito fuerte para su padre porque así le gustaba. Nunca tinha feito café. Nunca había hecho un café. Agora quis fazer para Jesus Ahora quiso hacerlo para Jesús e levou. y se lo llevó. O pai tomou café Su padre tomó el café e disse nada. y no dijo nada. Nelson voltou para a cozinha, Nelson volvió a la cocina. depois ele me contou, Después él me compartía. experimentou uma alegria que nunca tinha experimentado. Él experimentó una alegría que nunca había experimentado. Tinha encontrado Deus, Había encontrado a Dios, porque a palavra é Deus, porque la palabra es Dios. e ele tomou uma decisão. Y él tomó una decisión. Até o resto da minha vida, eu quero amar Jesus em todas as pessoas. Hasta el resto de mi vida yo quiero amar a Jesús en todas las personas. E por isso, um dia, ele tive coragem de ir na esquina se encontrar com drogados. Por eso un día él tuvo el coraje de ir a la esquina a encontrarse con los drogados. Porque é Jesus. ¿Por qué? Porque es Jesús. Não sei se vocês entendem. Para encontrar Jesus não precisa fazer grandes coisas. No sé si ustedes comprenden, para encontrarse con Jesús no necesitan hacer grandes cosas. Um cafezinho fez nascer a fazenda. Un cafecito hizo nacer la fazenda. A Iraci, vocês conhecem ela? A Irací, ustedes la conocen a ella. Ela é fundadora da parte feminina. Ella es la fundadora, una fundadora de la parte femenina. Ela também estava na paróquia. Ella también estaba en la parroquia. Ela é a primeira mulher no Brasil que foi admitida no Banco Brasil. Ella es la primera mujer en el Brasil que fue admitida en el Banco del Brasil para trabajar. E assim ela ganhava mais do que nós. Y así ella ganaba su salario más que nosotros. Era entre nós aquela que mais rica. Era entre nosotros la más rica. Ela tinha um carro, Ella tenía un auto, mas quem usava mais éramos nós. pero quien usaba más su auto éramos nosotros. Mas ela participava também, vivia a palavra, Ella participaba también y vivía la palabra. era assistente social, Era asistente social. gostou também de pensar, o outro é Jesus. Le gustó también de pensar que el otro era Jesús. E sempre nós nos encontramos para contar como tínhamos amado Jesus. Y siempre nosotros nos encontrábamos para compartir cómo habíamos amado a Jesús. E uma vez ela chegou um pouco atrasada para a reunião, Y una vez ella llegó un poco atrasada para la reunión. tinha uma bolsa de papel grande, como quando você compra um pãozinho na loja, eles colocam lá dentro. Tenía una bolsa de papel grande donde se compra el pan en la panadería. Eu disse, pensei, ela trouxe o pão para os pobres, eu disse, pode colocar lá na cadeira. Yo pensé, ella trajo pan para dar a los pobres y le dije, puede dejar allí en la silla.
E depois fizemos a reunião, todo mundo depois foi embora. Después hicimos nuestra reunión y todo el mundo después se fue también. Eu depois fechei as janelas, a porta para ir no meu quarto para dormir. Después yo cerré la puerta, las ventanas para que después ir a mi cuarto y dormir. E antes de eu vi esse pacote, pensei, vou levar na cozinha para dar amanhã para os pobres. Y antes de irme a dormir, yo vi este paquete allí y dije, lo voy a llevar a la cocina para mañana dárselo a los pobres. Mas era muito pesado. Pero era muy pesado. Então eu olhei, Entonces yo miré, estava cheio de dinheiro. estaba lleno de dinero. Mas reais, não o dinheiro de vocês que tem muito volume e vale nada. Pero eran reales, no el dinero de ustedes que es mucho volumen y no vale nada. Era muito dinheiro. Era mucho dinero. Então eu perguntei no outro dia, mas para que esse dinheiro? Pero yo le pregunté al otro día, ¿para qué es este dinero? Ela diz, a poupança que eu tinha, eu não preciso mais, é para os pobres. Estos son mis ahorros que yo tenía, no los necesito más, son para los pobres. Por que não precisava mais? ¿Por qué no lo necesitaba más? Tinha encontrado Deus, Había encontrado a Dios, vivia a palavra. vivía la palabra. E se você tem Deus, o dinheiro vale nada. Y si tú tienes a Dios, el dinero no vale nada. Se alguém briga para ter terra e rouba e tudo, é um sinal que não encontrou Deus. Si alguien pelea por tener tierras y todo eso, es una señal que no ha encontrado a Dios. Eu podia contar para vocês horas e horas histórias de pessoas que, por causa da palavra, encontraram liberdade, encontraram tudo. Yo podía contar para ustedes horas y horas y horas que por causa de la palabra encontraron la libertad y encontraron todo. Realmente a palavra fez muita gente, homens novos, mulheres novas. La palabra realmente hizo a muchos hombres y muchas mujeres, hombres y mujeres nuevos. E por isso a fazenda não para de crescer. Y por eso la fazenda no para de crecer. Imagina os homens novos que saem da fazenda, os outros perguntam, mas você mudou por quê? Imaginen, los hombres nuevos que salen de la fazenda preguntan, pero tú cambiaste, ¿por qué? E assim eles também dizem, eu posso ir também? Y así ellos dicen también, yo puedo ir también. E até hoje não para. Y hasta hoy no paran. Ainda este ano vamos abrir várias outras fazendas. Todavía este año vamos a abrir varias otras fazendas. Domingo abrimos uma lá nas Missões. El domingo abrimos una allá en Misiones. Ainda vamos abrir outra lá no Amazonas, em Parintins. Vamos a abrir otra más en Amazonas, en Parintins, Santarém. en Santarém. Ainda outra em Madagascar, na África. Otra en Madagascar, en África. E outro país que está quase para sair. Y otro país que ya está casi listo para salir. Hoje tem quase 180 fazendas Hoy tenemos casi 180 fazendas em 29 países. en 29 países. Nós não planejamos isso. Nosotros no planeamos esto. Quem fez isso? ¿Quién hizo esto? Deus. Dios. Porque tem uma palavra eu gosto muito. Porque hay una palabra que a mí me gusta mucho. Porque é uma palavra diferente do que as outras. Porque es una palabra diferente a las otras. Em geral, Jesus conta parábolas, conta histórias. En general, Jesús cuenta parábolas, historias, Mas no momento
ele falou com uma autoridade muito forte, Pero en un momento él habló con una autoridad muy fuerte, como Deus. como Dios. Amai-vos uns aos outros. Ámense los unos a los otros. Eu vos dou novo mandamento. Yo les doy un nuevo mandamiento. Eu mando. Yo mando. E ainda disse como devemos amar. Y todavía nos dijo cómo debemos amar, Como eu vos amei. como yo los he amado. Então devemos dar vida um pelo outro. Entonces debemos dar la vida uno por el otro. Se nós vivemos assim, Si nosotros vivimos así, o que vai acontecer? ¿qué va a suceder? Deus está entre nós, Dios está entre nosotros, porque Ele manda que nós amamos porque Él nos manda que nos amemos e no mesmo tempo diz, onde dois ou três se amam, eu vou estar no meu. y al mismo tiempo nos dice, donde dos o tres se aman, yo voy a estar en el medio de ellos. E quando Ele está entre nós, o que Ele vai fazer? Y cuando Él está entre nosotros, ¿qué Él va a hacer? A mesma coisa que fez quando estava em Jerusalém. La misma cosa que Él hizo cuando estaba en Jerusalén. Jesus não mudou. Jesús no cambió. É o mesmo daquele tempo hoje. Es el mismo de aquel tiempo hoy. Então, o que Ele fez naquele tempo? ¿Qué Él hizo en aquel tiempo? Ele, por exemplo, chamou os pescadores para ser discípulos. Él, por ejemplo, llamó a los pescadores para ser discípulos. Chamou Zaqueu, Mateus, pecadores, Llamó a Zaqueo, a Mateo, que eran pecadores, e fez deles apóstolos. y hizo de ellos apóstoles. Na nossa obra, o que Ele está fazendo? En nuestra obra, ¿qué es lo que Él está haciendo? A mesma coisa. La misma cosa. Quando o meu provincial me liberou para esta obra, Cuando mi provincial me liberó para esta obra, ele disse: eu não posso te dar outro frade, eu não tenho, él me dijo, yo no puedo darte otro fraile, yo no tengo, e nem dinheiro. y tampoco dinero. E depois, hoje, sabem quantas vocações tem Y nesta después, família? hoy, ¿saben cuántas vocaciones tenemos en nuestra familia? Mais de 2.500. Más de 2.500. Quem chamou esses? ¿Quién los llamó a ellos? Muitos padres, Muchos sacerdotes, muitos consagrados. muchos consagrados. Nelson foi o primeiro. Nelson fue el primero. Domingo celebramos a festa 36 anos atrás. El domingo celebramos su fiesta 36 años atrás. Ele fez a decisão: eu quero doar minha vida para Deus. Él tomó la decisión, yo quiero donar mi vida para Dios. Poucos anos depois, Iraci e Lúcia e outros fizeram a mesma coisa. Pocos años después, Irací, Lucy y otros más hicieron la misma cosa. E hoje tem mais de 2.500. Y hoy tenemos más de 2.500. Eu não conheço todos. Yo no los conozco a todos. Eu não chamei. Yo no los llamé. Quem tocou o coração? ¿Quién tocó el corazón de ellos? E pode ser vocês também. Logo, logo, dia sentem, Deus me chama. Y pueden ser ustedes también, luego, muy luego, pueden sentir, Dios me llama. Porque se vocês amam, Deus diz: quem me ama, eu me manifestarei. Porque si ustedes aman, Dios dice, a quien me ama, yo me manifestaré. Assim eu encontro tantos que estavam na prisão, que estavam na rua, hoje são responsáveis missionários no mundo inteiro. Así yo encuentro tantos, pero tantos que estaban en la prisión y en la calle, que hoy son misioneros en el mundo entero. Nós dois éramos pobres. Nosotros dos éramos pobres. Nelson trabalhava na cooperativa Nelson trabajaba en la cooperativa
ganhava pouco. ganaba poco. Eu era franciscano, já tinha voto de pobreza, Yo era franciscano, ya tenía votos de pobreza, tinha nada. no tenía nada. E hoje, Y hoy, quantas fazendas, ¿cuántas facendas, quantas casas cuántas casas no mundo inteiro. en el mundo entero? Os empresários não entendem como. Los empresarios no entienden cómo puede suceder esto. Quem fez isso? ¿Quién hizo esto? Jesus entre nós. Jesús entre nosotros. Ele não multiplicou os pães Él no multiplicó los panes e quer continuar multiplicando. y quiere continuar multiplicándolos. Que nós devemos fazer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar chance para ele estar entre nós. Darle la oportunidad para que Él esté entre nosotros. Devemos viver a palavra, nos perdoar, amar. Debemos vivir la palabra, perdonarnos y amarnos. E Deus faz o resto. Y Dios hace el resto. Ele cura os doentes. Él sana a los enfermos. Ele faz os cegos enxergar. Él hace que los ciegos puedan ver. Muitos chegam na fazenda, têm olhos de dólar, Muchos llegan a la fazenda y tienen ojos de dólares ou olhos do sexo. o ojos del sexo. E Deus cura Y Dios los cura e nos dá olhos da Páscoa y nos da los ojos de la Pascua para enxergar tudo com os olhos dele. para mirar todo con los ojos de Él. Ele ressuscita mortos. Él resucita a los muertos. Muitos chegam na fazenda espiritualmente morto. Muchos llegan a la fazenda espiritualmente muertos, pero muertos. E ressuscitam. Y resucitan. Querem ser batizados, Quieren ser bautizados. crisma, primeira comunhão. Quieren hacer la primera comunión, la confirmación. Começam a vibrar com Deus, vivem com Deus. Comienzan a vibrar con Dios y a vivir con Dios. Quem faz isso? ¿Quién hace esto? Deus entre nós. Dios entre nosotros. Se nós não damos a chance para Ele estar, Si nosotros no le damos la oportunidad para que Él esté, Ele não pode fazer nada. Él no puede hacer nada. Na natureza, por exemplo, La naturaleza, por ejemplo, quanta coisa boa tem. cuántas cosas buenas ella tiene. Quando eu era criança, ia com meu pai às vezes na natureza. Cuando era niño iba con mi padre muchas veces a la naturaleza E perguntava, pai, como nesta terra preta pode ser uma planta vermelha, branca, amarela? Como é possível? y le preguntaba a mi padre, papá, ¿cómo en esta tierra negra pueden nacer plantas de color roja o verde, amarilla? ¿Cómo es posible? Esta terra amarga, como pode sair uma fruta doce, manga e tudo? ¿Cómo en una tierra amarga puede nacer una fruta dulce como el mango, por ejemplo? Ou se eu vejo coco, fica na praia, água salgado, leva lá em cima, faz pacote bonito e ainda doce. Si yo veo el coco, queda en la playa y lo lleva para allá arriba y hace un gajo hermoso y encima es dulce. Ou também quando viu madeira duro que se faz aqui, móveis e tudo, eu disse, pai, a terra é mole e sai uma coisa tão dura, como? Cuando yo veía la madera y veía que era muy dura y que se hacían los muebles, yo decía a mi padre, ¿cómo puede nacer la madera de la tierra que es muy blanda? ¿Cómo puede suceder todo esto? Ou quando eu vi uma árvore grande, enorme, disse, pai, olha como é grande e não tem nem buraco. De onde sai toda esta madeira, folhas, tudo? O cuando yo veía un árbol muy grande y veía que no tenía huecos, nada, yo le preguntaba a mi padre,
¿Cómo pueden hacer un árbol tan grande que no tiene un sostén, nada? Ele tentava dizer processo químico, Él intentaba decirme que era un proceso químico, mas eu não entendia nada de químico. pero yo no entendía nada de químicos. Hoje eu sei tudo isto é milagre de Deus. Hoy yo sé que todo esto es un milagro de Dios, Mas uma coisa Deus não faz. pero una cosa Dios no hace Ele quer que nós fazemos. y quiere que nosotros hagamos. Plantar, semear, isso nós devemos fazer. Plantar, sembrar, eso nosotros debemos hacer. Ele nos dá a semente. Él La nos da la tierra. semilla, la tierra, Sol, chuva, tudo Ele dá. el sol, la lluvia, todo Él nos lo da. Mas se você não planta, morre de fome. Pero si tú no plantas, mueres de hambre. Só isso devemos fazer. Solo eso debemos hacer. Às vezes eu passo em regiões longe, você veja tudo soja, tudo trigo. O homem plantou, tudo cresce. Y a veces yo paso por regiones muy lejos y veo todo trigo, soja, y veo el hombre plantó y todo creció. E a mesma coisa na vida espiritual. Y la misma cosa es en la vida espiritual. Uma coisa pequena nós devemos fazer. Una cosa pequeña nosotros debemos hacer, Nós querer bem. querernos bien, Dar chance para Jesus estar entre nós. darle la oportunidad para que Jesús esté entre nosotros E Ele faz o resto. y Él hace el resto. Às vezes eu chego nas fazendas, A veces yo llego en las facendas, encontro às vezes fazenda como esses dias uma lá em Maranhão, tinha só uma pessoa. y encuentro facendas como en estos días que estuve en Maranhão y que solo tenía una sola persona, Porque os responsáveis estavam em briga. porque los responsables estaban peleando. Então precisávamos tirar e colocar outro responsável. Entonces necesitábamos sacar y colocar un otro responsable. Agora, em poucas semanas, não tem mais vaga. Ahora en pocas semanas ya no tiene más vacantes. Está tudo cheio. Está todo lleno E não falta dinheiro. y no falta el dinero. Vem voluntários, Vienen voluntarios, vem ajuda, tudo. viene la ayuda, todo. Quem faz isso? ¿Quién hace esto? Jesus. Jesús. Mas nós devemos dar chance para Ele. Pero nosotros debemos darle esta oportunidad a Él. Senão, Deus não pode nos obrigar se nós não queremos. Si no, Dios no puede obligarnos si nosotros no queremos. Se você não planta, paciência. Si tú no plantas, paciencia. Muitos perguntam, Frei, como vai ser a obra depois da tua morte? Muchos me preguntan, Frei, ¿cómo va a ser la obra después de tu muerte? Eu sempre digo, depende de vocês. Yo siempre digo, depende de ustedes. Se vocês vivem a palavra Si ustedes viven la palabra e se querem bem, y se quieren bien, Jesus vai estar Jesús va a estar e Ele é o fundador y Él es el fundador e a obra vai crescendo. y la obra va creciendo. Se você não vive a palavra, paciência. Si ustedes no viven la palabra, paciencia. Bonito como Deus faz. Es bonito cómo Dios hace. Ele não faz uma obra só depende do fundador, não. Él no hace una obra que solo dependa del fundador, no. Ele dá aos fundadores o instrumento, Él da a los fundadores el instrumento, a palavra, la palabra, e todos podem viver. y todos pueden vivir. E onde vive, vai para frente. Y donde se vive, va para adelante. Esses dias fomos lá em Pará Estos días atrás fuimos en Pará
tinha a fazenda há 7 anos, La fazenda tenía 7 años. parou a Berba. Para Obeba. E nós nunca estivemos lá. Y nosotros nunca habíamos estado allí, Mas uma fazenda tão bonita, pero es una fazenda tan bonita. tem tudo. Tiene todo. E o povo ajuda, todos participam. Y el pueblo ayuda y todos participan. Cheio, cheio, cheio. Está llena, pero muy llena. Agora vão fazer outra casa. Ahora van a hacer otra casa. Mas tem tudo, tudo. Você não tem ideia. Pero tienen todo, todo, todo. Ustedes no tienen una idea. E nós nunca fomos lá. Y nosotros nunca fuimos allí. Mas tinha Jesus no meio. Pero tenía Jesús en medio. Todos viviam a palavra. Todos vivían la palabra. Quando contaram as experiências, eu fiquei tão contente. Y nos contaban sus experiencias y yo me quedé tan contento. Aqui também está tudo bonito, vocês são muitos. Aquí también está todo muy bonito. Ustedes son muchos. Então Deus deve estar entre vocês. Entonces Dios debe estar entre ustedes. Vocês escutam, prestam atenção. Ustedes escuchan, prestan atención E assim uma obra cresce. y así una obra crece. Deu para entender? Dio para entender. Este é uma coisa importante, a palavra. Esto es una cosa muy importante, la palabra. Depois tem outras coisas, a Eucaristia, perdão, muitos outros pontos, mas isso outra vez vamos falar. Después hay otras cosas que también son importantes, como la Eucaristía, el perdón y otros puntos que en otro momento vamos a hablar. Tá bom? ¿Está bien? Escolham a palavra como aquele pérola por qual vale a pena vender todo o resto. Elijan la palabra como esta perla que vale la pena vender todo por este amor mayor. Muito obrigado. Muchas gracias. Agora